Salve, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra o santo livro do Evangelho Eterno de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 15. Aleluia. Aleluia. Todos, amém? Amém. O texto base da minha pregação, ele é bem curto, mas eu queria, dada a oportunidade de ler todo o capítulo, mas eu primeiramente quero ler o texto base da pregação. O texto base é Marcos 15, versículo 21 e 22. Diz assim o Santo Livro: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Aleluia. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Amém? Vamos lá no versículo 1 de Marcos. Capítulo 15. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho. E amarrando Jesus, o levaram a entregar a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. Os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhe um preso qualquer que lhes pedisse. E haviam chamado Barrabás, que preso com muitos amotinadores, tinha um motim cometido uma morte, ou seja, um assassinato. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto ante Barrabás. E Pilatos respondendo lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás. E açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, ou seja, o pretório. E convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e posto de joelhos, o adoravam. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Versículo 21 em diante. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no a um lugar chamado Gólgota, que se traduz por lugar da caveira.
e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sobre eles sorte, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, outra tradução, ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, maniatando a cabeça e dizendo: tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E a hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, dizendo, traduzido, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava de fronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente, ó glória, este homem era o Filho de Deus. Aleluia. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e de Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava, aleluia, o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo certificado pelo centurião, deu o corpo a José, a qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavado numa rocha, e envolveu numa pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. 16, vai comigo, só um momento. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, aleluia, e era ela muito grande, oh glória. E andando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, oh glória, aleluia, não está aqui, aleluia. Eis aqui o lugar onde o puseram, mas ide e dizei a seus discípulos
e a Pedro, aleluia, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam a caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque não haverem crido nos que tinham visto e já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão das serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando, presta atenção nisso, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais, aleluia, que se seguiram. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode sentar, adorando o Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu não sei para vocês, amado, mas para mim é sempre muito emocionante ler o texto da crucificação de Jesus. Para mim é muito forte, é muito vívido esse texto da crucificação do Mestre. Romanos capítulo 8 diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Testificar no grego fala de uma palavra de alguém que é uma testemunha ocular. Testemunha de algo que viu, testificou, e tem provas, elementos que comprovam tal situação. E o Espírito Santo diz que ele é essa testemunha que testifica o coração daquele que foi salvo. Daquele que foi salvo por Jesus. Então nem eu, nem você, nós vimos a crucificação. Mas quem tem o Espírito de Deus, irmão? Quem tem o Espírito de Deus, parece que consegue contemplar esse evento tão profundo, esse evento que mudou o estado da terra e o estado daquilo que ele chamou. O salmista fala que o homem é a coroa da criação de Deus. Quando o pecado entrou, a terra se corrompeu, houve espinho, os animais se revoltaram, o homem passou a envelhecer, cair dente, cabelo embranquecer, enfermidade, homicídio, inveja, toda sorte de desgraça entrou na terra por meio do pecado. Mas a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E que é pela graça, aleluia, que nós somos salvos
da fé. Isso não vem de nenhum de nós, é dom de Deus. Não vem por obra para que ninguém se glorie, para que ninguém tenha mérito. O caminho do jardim foi fechado. Deus colocou um querubim com a espada flamejante, fechando o acesso ao Éden e a presença gloriosa de Deus. Mas Deus em si já tinha um projeto. Deus não foi pego de surpresa, irmão. Deus não foi pego de surpresa. Nossa, Adão pecou. Nossa, Eva desobedeceu. Não! Deus já tinha um plano redentivo para salvar a raça humana. E o nome desse plano é Jesus. Calamache, remácia. Alamassuri de Candarai. É matando um animal que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva para cobrir a nudez. E ao longo das eras e história, Deus vai colocando sombras, apontando para a realidade que é Cristo. Passa os patriarcas, vem os juízes, os reis, profetas, sacerdotes, vem todo mundo. O último profeta, João Batista, que prepara o caminho até a chegada do Messias. E quando ele está lá na beira do Rio Jordão batizando, ele olha e vê alguém e ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água para a remissão dos pecados, mas ele vos batizará agora com o Espírito Santo e com fogo, glória. É Ele. Ele é tão glorioso que eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Eu não tenho dignidade nem para isso. Para nada. João está falando: eu sou um verme. Senhor, convém que eu bati, ventus a mim. Meu filho João, deixe estar, para que se cumpra as escrituras. Tudo é por causa dele. Tudo é por ele. O mundo foi criado por ele. Nós fomos criados por ele. A salvação vem dele, por ele e para ele. Tudo, absolutamente tudo. Meu Deus, tudo, absolutamente tudo converge em Cristo. Tudo. Irmão, deixa eu te falar. Eu sei que a nossa vida é muito dura. Eu sei que a nossa vida é cheia de mazela. A gente tem dificuldade financeira. A gente tem enfermidade. A gente tem problema na família. A gente tem problema no casamento, problema com o filho, doença, dor, crise política, econômica. A gente tem o diabo na terra. Eu sei. E eu sei que muitos de vocês, assim como eu, passamos crises absolutas. E a gente vai passar muitas e muitas. Isso vai acontecer, certo? Mas eu tenho uma certeza quebrada em meu coração. Eu tenho uma morada preparada pelo meu Pai na eternidade. Eu tenho uma certeza convicta no meu coração de que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aquilo que eu nem ouviu, nem ouvido sequer ouviu, que nem sequer subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu tenho essa convicção, eu tenho essa certeza. Isso que me move, é isso que não faz com que eu murmure, com que eu reclame, com as circunstâncias da vida, é só isso. Eu questionar é legítimo, senão a gente seria insano, a gente estaria louco. Mas eu não murmuro contra Deus, eu não murmuro acerca das coisas que me sobrevêm. E o que o povo faz? Quer soltar um bandido, quer soltar um assassino, um criminoso, ao invés do príncipe da paz, ao invés do Deus conselheiro, do Deus Emanuel, que habitou numa virgem, numa menina pobre lá de Belém, que Deus escolheu por sua soberania e falou: Alá é daquela
redimir a raça humana, é habitando em quem é totalmente desprezível, é em quem ninguém imagina. É lá que eu vou vir, é de lá que eu vou vir, lá de Nazaré, de um lugar pobre, de um bairro violento, cheio de prostitutas e criminosos. É de lá que eu vou vir, para que eles entendam que o meu reino não é dessa terra, ó glória, porque eu sou o Criador do céu e da terra, e tudo me pertence. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos quanto nele habitam pertencem ao Senhor, ao nosso Deus. Colossenses diz que principado e potestade foram criados por Ele. O povo que é Barrabás. Interessante, né? Um assassino, bandido, um ladrão. Interessante, né? Falar disso há poucos dias da gente exercer nosso direito no segundo turno. Vamos ver o que o povo vai escolher. E com isso eu não estou dizendo que a outra opção talvez seja a melhor possível, não. É a que tem. Que é perfeito, não. É a que tem. Mas vamos ver qual vai ser a escolha do povo. Porque aqui escolheram o bandido, aqui escolheram o assassino, aqui escolheram o ladrão. A cruz não era para Jesus, a cruz era para Barrabás, o peso era para Barrabás, a haste vertical, horizontal, era para Barrabás, não para Jesus. Mas eles escolheram Barrabás ao invés de Cristo. E ele passa por 4 julgamentos. 4 julgamentos. Ele passa pelo julgamento do Sinédrio, movido de inveja por causa de Cristo, que estava ficando famoso. Ele já entra, já inaugura o seu ministério, entra num casamento. Era profético, amado, era profético o casamento. Ele estava ali tipificando o casamento de Cristo com a igreja, que a igreja estava sem alegria, o símbolo do vinho, e Cristo vai lá, restaura a alegria da igreja, para trazer ali a alegria da salvação. E ele já começa ali, tirar o espírito imundo de um homem na sinagoga. Ele vai realizando milagre, prodígio, maravilha, alimentando o povo, saciando, ressuscitando mortos, dando vista cego, fazendo paralítico andar, muito falar, fazendo surdo não ouvir, expulsando demônio de todos, como de Maria Madalena, 7 demônios daquela mulher. E agora eles vão lá, movidos por inveja, amotinam situações para que Cristo seja condenado. Do Sinédrio ele vai para Pilatos, de Pilatos para Herodes, fica um jogando para o outro, ninguém querendo se responsabilizar. Mas talvez o pior do julgamento não foi do Sinédrio, não foi de Pilatos, não foi de Herodes. Talvez o pior do julgamento foi do povo, irmão. Era ele lá todo moído, todo flagelado, meu Deus, desidratado, não bebeu água, não comeu nada. E ele olhar para a multidão que ele alimentou, o céu que ele fez ver, o mundo que ele fez falar, o paralítico que ele fez andar, os leprosos que não voltaram para agradecer. E ele olhar tudo lá e eles gritando: crucifica-o, crucifica-o, mata-o. Talvez esse foi o pior julgamento que Cristo passou. Porque a ingratidão é uma das piores posturas que um homem, um ser humano pode fazer, ser ingrato. E Cristo olhando todo mundo e falou: meu Deus, olha lá, aqueles 9 leprosos, eu curei 10. O que eu curei que voltou para me agradecer está lá, está chorando, está me vendo, ele está lá. Mas os demais que nem me agradeceram estão gritando: crucifica-o, crucifica-o. Aí ele vai. Era o propósito, era profético, estava descrito. É humilhado no pretório, é cuspido na sua face. Tem noção do que é isso? Alguém cuspir na sua face? Eu digo que é melhor dar um soco no meu rosto do que escarrar na minha face. Cuspiram no rosto do Messias, o agrediram.
expuseram a sua nudez. Para um judeu é inviolável o corpo. O corpo é santo, é sagrado. E eles expuseram a nudez do Messias, Santo de Israel. Botaram uma veste real e se ajoelharam diante dele. Ó Rei dos Judeus! Teceram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça do Messias e deram uma paulada para a coroa descer. Espinhos duríssimos, de quase 10 centímetros de comprimento cada espinho, uns de 5, de 10, de 3, que tem a capacidade de penetrar a caixa craniana nas suas junções. Amarraram ele, chicotearam, mas não foi com chicote de couro comum. Tinha limalha de osso na ponta e ferro, que quando o chicote batia grudava na carne, e que quando saía vinha com napo de carne, que desfacelava o condenado. Penaram nas costas. Quando nas costas já não tinha mais condições de chicotear, viraram a parte frontal. E continuou a tortura, continuou a opressão. E ele passa toda essa noite de flagelo, de humilhação, de dor, de angústia. De que quando ele está lá no Getsemane, quando ele está vendo que está se aproximando desse momento tão tenebroso, ele chama Pedro, Tiago e João, os seus parceiros mais íntimos, Jorge. E ele fala: vem comigo orar, porque minha alma está batida até a morte. E quando ele vai ao Getsemane orar, e ele está lá orando, transpirando, a ponto de transpirar sangue. Hemartitrose é um nome científico. É quando alguém está diante de um susto, um pavor. O corpo, para que a pessoa não morra infartado, tem esse mecanismo de defesa para fazer com que o corpo transpire não só suor, mas sangue. Tamanha era a agonia. E ele clamando, orando ao Pai, 3 vezes ele ora. Ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia, essa deve ser a oração do crente, mas todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, seja feita, meu Pai, a sua vontade. Oh glória, oh glória, oh glória. Quando ele volta, o discípulo está lá. Nenhuma hora vocês pudessem falar comigo? Basta, porque agora é o período das trevas, agora é o período do diabo, agora é que vai se cumprir tudo. E o que ele está falando do cálice não era o sofrimento. O sofrimento mediante ao cálice era a ficha. O sofrimento mediante ao cálice que ele falou: Pai, se possível for só isso, eu te peço só isso. O que ele está falando? Eu aceito a cruz, eu aceito o escárnio, eu aceito ser zombado, caluniado, eu aceito ser despido, eu aceito ser humilhado, eu aceito tudo, mas por favor, o cálice não, o cálice não. Que cálice é esse, pastor? É o cálice da ira de Deus preparado, sem mistura, que seria o único momento em que o filho e o pai seriam separados um do outro. Meu Deus do céu, a gente não sabe o que é isso. É quando ele declarou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo de número 2, ele fala: eu sou o mais vil dos homens, eu sou o verme entre todos os homens. Sabe por quê? Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Cristo nunca pecou na face da terra. Ele é santo. Mas foi pior. Ele se fez pecado por nós. Meu Deus. Por isso, como é que se faz uma exegese de João 3,16? Como é que faz? Como é que a teologia explica porque Deus amou o mundo de tal
maneira. Como é que faz, irmão? Não tem como fazer. Porque esse amor é incompreensível, é incomensurável, é incondicional. Esse amor é sobrenatural. Esse amor me constrange, igreja. Romanos 5:8 em diante diz: mas Deus prova seu amor para conosco, sendo que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, a vida que ele deu na cruz. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Meu Deus do céu! Isaías 53 fala: todavia o Senhor agradou morrer, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará, aleluia, na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele está falando que quando Cristo na cruz, viu o bom trabalho da sua alma, ele ficará satisfeito. Sabe por quê? Porque na cruz ele foi crucificado entre dois salteadores, ladrões, bandidos, criminosos, pecadores, tipificando a raça humana, uma à direita, outra à esquerda. Um blasfemou e zombou do Senhor, e o outro falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. O Senhor é rei, o Senhor é Deus, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia. Ele olhou aquele criminoso e ele fala: valeu a pena. Sabe por quê? Porque está escrito nos Salmos, ou em Isaías, não me recordo exatamente, que uma alma vale mais, Jefferson, do que o mundo todo. Ele está falando ainda que só esse ladrão cresce em mim. Ainda assim valeu a pena a cruz, ainda assim valeu a pena o Calvário, ainda assim valeu a pena ser feito o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda assim, talvez você está aqui condenado e acusado pelo diabo, falando que você não merece, você não é digno, você não pode, você não vai, você é merecedor do inferno, você pecou, você é uma mentirosa, um mentiroso, um promíscuo, um 71, pilantra, você não vai, é tudo mentira. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra. É mentira do diabo. É mentira do diabo. Por que tudo isso? Para nos salvar da sua ira e do pecado. Para nos salvar da sua ira. Hebreus 10:31, morrendo a coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lucas 12:4-5 diz: digo-vos, amigos meus, olha a palavra de Jesus, digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem nada mais para fazer, mas eu vos digo e mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temer. Ele está falando: tema a Deus, não temas Pilatos, Herodes, os homens, não tema o primeiro século, o segundo século, o terceiro século, a Inquisição, não tema Hitler, não tema nada, não tema a Coreia do Norte, não tema os países da Ásia, não tema a África que está debaixo de perseguição, não tema ninguém, tema a Deus, oh glória. Tema a Deus.
Porque Ele veio para nos livrar da sua própria ira e nos livrar de nossos pecados. Está escrito em Romanos 5: por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Por isso a morte passou a reinar sobre todos os homens. Romanos 5:15. Aí João prega para a gente, Evangelho de João 1:17. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí Pedro também prega para mim e para você, 1 Pedro 2:24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías 1:18, glória, vai dizer: vinde então argui-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles vos tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, tornarão branco como a lã. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. E um dia Ele me encontrou. E um dia Ele encontrou você que recebeu a Ele, que se encontrávamos perdidos. Pastor, não entendi. Até agora eu não entendi muito bem, não. Quer dizer, entendi e não entendi muito. O Senhor falou que seu texto base era Marcos 15, 21, 22, que fala de um certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, que passava por ali, chegando no campo. É isso aí. É dele que eu quero pregar. Não necessariamente dele, de Cristo. Mas olha como que é o amor de Deus, irmão. A Escritura fala pouquíssimo desse homem. A biografia dele é pouco explanada, mas Marcos, que é o mais velho dos evangelhos, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então Mateus, Lucas e João tiraram alguns fragmentos, ou algumas evidências, algumas evidências textuais de Marcos. Então o melhor texto para se pregar sobre Simão Cirineu é em Marcos. E ele aqui dá alguns quesitos interessantes. Ele fala: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali chegando do campo. Por que esse pequeno versículo aqui tem tanta informação? Primeiro, quando fala um homem de Cirene, está falando do lugar de onde ele veio. Cirene é o norte da costa da África, que ficava antigamente em Sabá, hoje Etiópia. E o que aconteceu alguns anos antes? Um rei por nome de Salomão, filho de Davi, com Betseba, ele fez uma oração a Deus. Ele não pediu riqueza, não pediu a morte dos seus inimigos, ele pediu sabedoria e reconhecimento a Deus. E Deus fala para ele: por que eu não pediste riqueza, nem a morte dos seus inimigos, nem nada? Eu vou te dar riqueza, conhecimento, sabedoria, a qual não dei a ninguém na face da terra. Este homem fez essa oração e Deus respondeu. E Salomão tornou-se um dos homens mais sábios, ou quiçá o mais sábio da face da terra. Rico. E a fama de Salomão não ficou reduzida a Jerusalém, a cidade da paz. A fama de Salomão começou a atravessar as fronteiras e chegou lá ao norte da África, em Sabá, que tinha a rainha de Sabá. Eram africanos. Simão Cirineu era um negro, e Sabá, a rainha de Sabá, uma rainha negra, certamente lindíssima. E ela fica sabendo da sabedoria de Salomão, e ela não se contenta em simplesmente ouvir, ela quer contemplar.
ela quer olhar face a face quem é esse homem e que tamanha sabedoria foi lhe dada. E que Deus é esse que ele serve. Sabe por quê? Porque os africanos sempre serviram aos demônios. Os africanos sempre serviram aos deuses estranhos. Os africanos sempre serviram aos rituais. Os africanos sempre serviram a magia negra. E essa mulher, ainda que com toda a sua idolatria, ela vai ouvir a sabedoria não de Salomão, mas do Deus de Israel, amado. E ela vai lá, ela pega uma comitiva, prega ouro, prata, especiarias, e vai lá, 1 Reis, capítulo 10, e ela vai lá, 1.600 quilômetros de distância de Sabá a Jerusalém, e ela vai para lá. E quando ela chega lá, ela vê a grandeza do reinado de Salomão, o templo de Salomão, a sua beleza, a sua exuberância, que brilhava como o sol, amado. E ela vê, e ela apresenta a oferta que ela tem para dar, possivelmente 4 toneladas de ouro. Ela dá a Salomão. Salomão, não, agora não quero nada agora. E ela fala, ouvi dizer que o Senhor é um homem muito sábio, e não há sabedoria tal como o Senhor na face da terra. Vim aqui lhe conhecer e saber a sua sabedoria. Temos 2 enigmas para que o Senhor possa me esclarecer, porque os meus sábios entendidos lá, ninguém pode me esclarecer. Que fonte, que salgada e doce, que não brota na pedra, nem na terra, nem no cume do monte? Aonde que ela brota? Que fonte de água é essa? Salgada e doce, que não brota na pedra, na terra, nem no cume dos montes. Eu perguntei a meus sábios e não puderam me responder. Salomão pega e fala para ela: a fonte de água salgada e doce, que não brota na pedra, nem na terra, nem no cume dos montes, é o olho humano. Que o olho humano, quando ele é atingido pelas calamidades da vida, pela crise, pelas adversidades, pelas dores que lhe sobrevêm, ele começa a chorar. É impossível conter as lágrimas quando a luta vem, quando a adversidade vem, quando a perda acontece, quando a ruptura se inicia. É impossível conter as lágrimas. Então essa é a água amarga que desce dessa fonte, que não brota na pedra, nem na terra, nem no cume do monte. E a fonte de água doce que brota nessa fonte, que não brota na terra, na pedra, na terra e nem no cume do monte, é água doce. É quando a alegria vem. É quando a saciedade acontece. É quando esse ser humano está no ápice da sua existência. Essa fonte que você queria saber são os olhos humanos. E ela fica estupefata. E depois ela faz de novo um outro enigma para Salomão. Ela pergunta assim para ele. Ela manda que algumas crianças se vestem com algumas túnicas, todas elas iguais, e se cubram. E ficam ao tiro de pedra diante de Salomão e fala para ele: diga-me, quem é homem e quem é mulher nesse grupo de pessoas? E Salomão pede para que um dos seus serviçais pegue uma bacia de água e coloque diante de todos eles. Olha a sabedoria desse homem, amado. Ele fala para aquelas crianças que estão lá: lavem suas mãos na bacia. E todas elas lavam as mãos. E agora o que façamos, ó rei? Seque suas mãos. Uns secam na túnica e outros secam ao vento, ao léu. Aí ele fala: quem secou na veste são mulheres. Quem secou ao léu, ao vento, são homens. Pode tirar a túnica. Salomão não errou ninguém. Porque a sabedoria dele não era da terra, era do céu. Flávio Joséfo, historiador judeu, ele diz, é ele que conta essa história, que quando Salomão, quando as crianças tiram a túnica, a rainha de Sabá desfalece, desmaia. E quando ela volta a si, ela fala: nunca vi tamanha sabedoria, eu preciso dessa sabedoria lá em Sabá para o meu povo. Salomão: tudo bem, você veio trazer para mim ouro, prata e especiarias? Eu não quero nada seu, você vai levar meu. Eu vou te dar 10 toneladas de ouro, vou te dar 8 toneladas de prata, e vou te dar especiarias daqui de Jerusalém. E vou mandar 70 sábios lá para Sabá, para eles instruírem o teu povo. A tradição etíope diz que na despedida, e eu até creio nisso, porque o velho Salomão não era brincadeira não. A tradição etíope diz
que Salomão e a rainha de Sabá tiveram um caso, relações íntimas. Quando ela volta para Sabá, ela volta grávida. E eles instituíram a cultura judaica, e pelo fato dela estar grávida, tem ali uma descendência judaica brotando lá na África. O evangelho está sendo pregado lá, agora. Na África. E eles começam a instruir. E é instaurada lá em Sabá duas escolas rabínicas para instruir como os judeus são instruídos, amado. O judeu, quando ele vai para a escola rabínica, e lá ele fica por 10 anos aprendendo a Torá. Tinha duas escolas, eu tive que anotar aqui, a pronúncia não sei se é exatamente essa, eu tive que anotar aqui. Havia duas escolas rabínicas, Beit Midrash e Beit Safesh. Essas duas escolas. E ficava lá. E eles estão sendo instruídos na sabedoria. Passa-se um tempo que a rainha de Sabá foi lá. Nasce quem lá? Em Cirene, que é perto de Sabá. Se não me engano, 900 quilômetros de distância. Um jovem chamado Simão, o Sirineu. E ele vai para essa escola. E ele está lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Quando chegava a 10 anos, tinha um teste. E eles ficavam perguntando para saber se eles sabiam o Pentateuco. Diga-me, Deuteronômio 5, 8. Ele tinha que falar. Diga-me, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Ele tinha que citar. Só que Simão Sirineu, ele acaba sendo, o que você acha? Aprovado ou reprovado? Hã? Reprovado. Ele fica lá 10 anos na escola rabínica. E ele não passa no teste, ele é reprovado. Ele é reprovado. E tinha 3 opções para quem era reprovado. Quem era aprovado se tornava mestre, doutor, um escriba, um erudito. E quem era reprovado só tinha direito a 3 coisas: trabalhar forte, trabalhar no campo, constituir família e servir a Deus. E só restou essas 3 coisas para Salomão. É por isso que Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tens que envergonhar e que manuseie bem a palavra da verdade. A Deus, não aos homens. Tem muita gente que conclui a faculdade teológica, tem conhecimento, mas não tem caráter, tem conhecimento, mas não tem vida com Deus, é aprovado pelos homens, não, mas não é aprovado por Deus. Tem um conhecimento inchado, mas não tem um coração inflamado, irmão. Deus quer obediência. E aí, Sirineu, ele vai por esses 3 vertentes: trabalhar no campo, constituir família e servir a Deus. Como a cultura judaica foi implantada lá em Cirene, nós sabemos que todo judeu tem que ir uma vez pelo menos por ano, aonde? Jerusalém. Participar de uma das festas. E as principais festas: Páscoa, Tabernáculo e Colheita. E esse Simão Sirineu constituiu família, porque Marcos diz que ele é pai de Alexandre e de Rufo. Então, Simão Sirineu, ele tem que andar mais de 1.600 quilômetros para chegar em Jerusalém. Só que quando ele chega lá, não está tendo ainda a festa. Não está tendo a festa. Porque quando ele chega lá, está tendo um julgamento. E ele fica meio confuso, ele vai ainda para o campo para trabalhar, para arrumar mais dinheiro, para comprar o cordeiro para o sacrifício. Ele tem que arrumar dinheiro para comprar a túnica branca. Senão ele não entra na sinagoga. E tinha uma sinagoga dos sirineus, específica para os estrangeiros. E quando ele está voltando do campo, ele vê alguém carregando um madeiro. E pessoas gritando, cuspindo, humilhando, escarnecendo. E ele vai olhando, porque quando a gente vê um motim, a gente fica curioso, sim ou não? Acontece um acidente. Você logo fica perguntando: e quem morreu? O piorzinho fala assim: vou filmar que eu já lanço logo no grupo. O piorzinho já fala logo isso: deixa eu filmar que eu já posto logo no grupo. Espalha a notícia ruim, pode espalhar. Pregar o evangelho não quer não, mas espalhar a notícia ruim quer. Aí Simão Sirineu, ele vai olhar. Quando ele olha, ele está vendo alguém vindo no meio da multidão com uma haste pesada, todo flagelado, moído, todo humilhado.
E ele fala: o que é isso, gente? E quando ele chega perto, um dos soldados romanos constrange ele a ajudar o condenado a carregar a cruz. Uma tradução fala constranger, outra tradução fala obrigar. Qual tradução que está obrigar e a outra constranger? Na minha versão aqui, que a minha amada irmã Terezinha me deu essa Bíblia, fala obrigar. Versículo 21 aqui, ó. E obrigar a um certo Simão. Outra versão fala constranger, a sua está constranger? Constrangeram, ou seja, intimidaram, oprimiram, obrigaram, não deram opção para ele. Olha, forçaram da sua versão, né? Forçaram, obrigaram, oprimiram, intimaram. Aí ele falou: não, eu já vim do campo, eu já comprei minha túnica, eu já comprei meu cordeiro, eu estou com a veste branca, eu preciso ir para a sinagoga, eu tenho que sacrificar, eu tenho que chegar lá e ver o sumo sacerdote oferecer um sacrifício e embeber a vara de ensopo no sangue do cordeiro e aspergir. Eu vim aqui para buscar pelo menos uma gota de sangue na minha túnica para expiação dos pecados. Outro detalhe: quem passava na escola rabínica que tinha lá em Sabá, quando era aprovado, molhava seu dedo numa pilha de sangue e tocava no lado direito. E quem não tinha, não recebia nada. Por isso que tinha que ir em Jerusalém, oferecer, para ir para o templo, e o sumo sacerdote lá aspergir o sangue, e o sangue molhar a túnica. E ele está lá todo limpinho. Imagina, um negão de quase 1,85 m, 1,90 m, forte, musculoso, que ele trabalhava abraçado. Eu imagino que Simão Sirineu era forte. Um negão de 1,90 m, 1,85 m, forte, musculoso, numa túnica branquinha, Jorge. Imagina você forte, Jorge. Imagina, porque forte não dá. Imagina você forte com uma túnica branquíssima. Branquinho, tá vendo ele todo limpinho, se banhou no Rio Jordão. Tá vendo ele todo branquinho? Tô indo à sinagoga dos Sirineus. Tô indo lá. Aí vem um soldado romano e fala: ei, você mesmo, lá, você, negão. Agora, tu áurea. Você, o quê? Ajuda ele. Não, mas eu não posso. Ajuda ele agora, vai ajudar ou não? Já mete logo a mão na espada. Tudo bem. Aí ele: você já minha túnica, não vou poder entrar, porque para entrar na sinagoga tinha um fiscal que ficava examinando a túnica de frente, de lado e de costa, para ver se ela estava branca como a neve. Ele: eu não vou poder entrar, eu vou voltar frustrado para minha família. Como é que minha família vai receber o perdão dos pecados? E agora? Mas eu tenho que ajudar esse homem. E quando ele ajuda Jesus, meu Deus do céu, quando ele vê aquele homem flagelado, moído, caído com aquela haste pesada de quase 70 quilos, ele vai ajudar Cristo. E imagina a mão de Cristo sobre o ombro dele, amado, cheio de sangue. E você não imagina que ele fez assim para Cristo, não? Imagina o olhar de Simão no olho de Jesus, amado. Aquele olhar penetrante na alma, que já constrangeu Simão. E Simão falou assim: quem é este homem? Quem é este homem? E do ponto onde Simão pega Cristo até o Gólgota são 50 passos. Interessante, né? 50 passos. E quando Simão sai, ele sai com a sua túnica toda ensanguentada. Toda ensanguentada. E ele foi para lá, para participar de uma das festas, para receber uma gota de sangue do sumo sacerdote. Sim ou não? Sim. Ele queria só uma gota. Mas tu acha que a túnica dele só tinha uma gota depois que ele abraçou Cristo? Ele estava lavado de sangue. Sangue carmesim. Ele estava lavado pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado de Deus. Aleluia! 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 Primeira Epístola de João 1,7 fala: mas se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia!
O Evangelho de João 19 diz que quando ele estava na cruz, e ele inspirou, o soldado queria quebrar as pernas dele, o outro falou, não fura o lado. Foi o Espírito Santo, Jorge, que falou para ele, não quebre as pernas, porque estava profetizado nos Salmos, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Fure o lado. Está escrito por João que quando fura o lado, sai água e sangue, aleluia, da cruz. Hebreus 9:22 diz, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Efésios 1:7 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 2:13 em diante diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáis longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ou seja, ele estava em Cirene, estava lá em Cirene, 1.600 quilômetros de distância, mas pelo sangue do Cordeiro, ele chegou à porta da graça. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, de sirineu, de judeu, de romano, de espanhol, de gregos e bárbaros, brasileiros e chilenos, de todos, ele fez um só povo. Que povo é esse? A Igreja de Cristo. E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, ou glória, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Hebreus 13:12-14 vai falar, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Aonde Cristo padeceu? Aonde? Qual lugar que era? Gólgota. Toda a morte era feita fora da cidade. Fora da cidade. Como o cemitério também era fora da cidade. Porque para o judeu era impuro isso. Por isso que ele diz aqui, ó. Por isso também Jesus, para santificar, para separar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, aleluia, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Ele está falando, assim como o Messias, fora da porta, foi sacrificado, a gente vai ser purificado por ele, pelo sangue dele, separado para ele, não para Jerusalém da terra, mas para Jerusalém celestial. Tudo por meio do sangue. Tudo por meio do sangue. Sangue de Jesus. E Simão foi lá só por uma gotinha, mas saiu lavado, saiu redimido, perdoado. Irmão, a gente fica querendo migalha nessa terra, mas Deus tem uma abundância de graça e de glória para a gente, amado. Ele ajudou Cristo a carregar a cruz. Constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. E Jesus falou, Lucas 9:23 em diante, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá, e qualquer que quiser por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Ele foi obrigado, constrangido, ele não queria a cruz, ele não queria o Gólgota, ele não queria o Calvário, ele não queria o sangue, ele não queria, Jorge, mas a salvação é isso. João falou, não foi vós que escolheste a mim, mas foi eu que escolhi a vós. Aleluia. A gente não queria Jesus, irmão, a gente queria cerveja, um trambique, um baile funk, transar com uma aqui, com outra ali, beijar uma boca aqui, beijar outra lá, fazer um negócio aqui, dar uma volta ali, a gente queria isso. Mas não foi a gente que escolheu ele, foi ele que nos escolheu para a glória e louvor do seu maravilhoso nome. Com isso
isso a gente é atraído pela cruz. A gente pega a cruz, por isso que Paulo falou em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo é que vive em mim, e a vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 6:3, já estou acabando. Romanos 6:3, se você for abrir o endereço, abra. Se não, escute. Ele diz assim: ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, aquele que está morto, como Cristo foi morto na cruz, e quem em Cristo está, também está crucificado na cruz, está justificado do pecado, ou seja, livre do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, aleluia, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Versículo 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, oh glória. Aí, depois de toda essa história que Simão Sirineu passou, 1.600 quilômetros para ir, vai para o campo para trabalhar, ganha dinheiro, compra o cordeiro, compra a túnica, e ele está indo rumo à sinagoga a sacrificar. Ele é constrangido a ajudar a Cristo, e ele banha a sua túnica de sangue. Ele fala assim: agora, o que eu vou falar para minha família? O que eu vou dizer? Que eu não consegui entrar? O fiscal olhou para mim e viu que eu estava não apto, mais uma vez fui reprovado pelos homens, e vou ter que voltar. Ele dobra a sua túnica, bota na sua mala: minha ajudadora pode me acompanhar, por gentileza. E ele volta para sua casa, mais 1.600 quilômetros, voltando. E ele vai assim: e agora? Vou ter que falar a verdade, não vai ter jeito. E ele começa a dizer para os filhos, quando chega lá, a esposa recebe bem: você deve estar cansado, meu esposo, meu marido, vou fazer aqui um guisado para você, um suco, na África muito quente, um suco. Ela faz um suco para ele, põe ele à mesa. Os filhos que foram também ensinados, Alexandre e Rufo, vêm todos ansiosos perguntar ao pai: e aí, pai, o senhor conseguiu ir na sinagoga? Conseguiu entrar? Comprou um cordeiro perfeito para sacrificar o Deus de Israel? E a sua túnica, pai? O senhor recebeu uma gota de sangue pelo sumo sacerdote? E sente aí que eu vou contar a história para vocês. E ele começa a falar tudo isso que eu preguei para vocês até agora. Ele fala: eu estava vindo do campo, trabalhei, estava cansado, comprei um cordeiro muito bonito, perfeito, sem mancha, sem mácula, como diz a lei. Comprei uma túnica do meu tamanho, muito bem limpa, de linho finíssimo, que fala da justiça dos santos. Simão Sirineu estava apoiado na sua justiça própria, não na justiça de Cristo. Aí ele mostrou que quando eu estava indo rumo à sinagoga dos Sirineus, eu me deparei com uma cena um tanto quanto surpreendente. Eles estavam condenando um homem de Nazaré. Segundo diziam lá, esse homem ele ressuscitou mortos, fez paralíticos andar, fez cego enxergar, mudo falar. Ele fez até um camarada que estava morto há 4 dias sair
da sepultura. Já estava fedendo. Você entende isso, Alexandre? Você entende isso, Rufo? Mas filho, o que, pai? Ele deu vista cego, fez o mundo falar, paralítico andar, surdo ouvir, ressuscitou mortos. Peraí, pai. Isso está descrito nas Escrituras. Pai, o Senhor viu o Messias. Era ele, pai, que estava descrito em Isaías. Era ele, pai, que está descrito que como ovelha muda foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Era ele, pai. Pai, esse sangue que o Senhor está falando é desse homem. Pai, então ele é o sangue dele, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, Pai, o Senhor não recebeu o sangue do sumo sacerdote porque ele é cordeiro, mas ele também é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem início nem fim. Ele é o nosso sumo e supremo sacerdote fiel, glória. É ele, Pai. Pai, essa túnica o redimiu de todo pecado, Pai. É ele, Pai, é ele. Esse irmão vai sendo tomado de uma consciência. Aí os filhos possam perguntar, mas pai, o Senhor tinha que ter voltado pelo menos 50 dias antes. Por que o Senhor demorou? Aleluia. Simão, ele levou Cristo até o Gólgota. Ele viu Jesus entregar a sua mãe para João. Ele viu o centurião diante de Cristo crucificado falar: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ele viu um centurião romano se converter a Cristo. Ele viu o protesto da natureza do dia se transformar em noite. Ele viu isso. Ele viu o terremoto. Ele viu o homem sair da sepultura. Meu Deus do céu. Ele viu a fonte da água da vida pedir água. Cristo falar: eu tenho sede. E eles derem vinagre para ele. Eu já falei para vocês o que é isso. É um balde que ficava no banheiro público, de lavar o banheiro público. Que eles pegavam aquela vara de ensopo também, embebedavam naquilo dali e jogavam no banheiro público para tirar o cheiro de urina, de fezes. Pegaram essa água e deram para Cristo beber. Ele viu Jesus perdoar o pecado do ladrão da direita que falou: eis que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele viu Cristo falar assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Senhor, viu isso tudo. E ele viu Cristo na cruz da maior declaração de toda: Tetelestai, está consumado. Nas tuas mãos, Pai, entrego meu espírito. Aleluia. E ele vai relatando isso para os seus meninos. E os seus meninos falando: Pai, é ele que está escrito por Isaías, Jeremias, está escrito no Pentateuco que a gente aprendeu, Pai. É ele. Era ele. Mas por que o Senhor demorou, Pai, 50 dias? Era para o Senhor estar aqui antes. Porque ele, impelido pelo Espírito, ele falou: eu não consegui participar da Páscoa, nem dos tabernáculos, mas da festa da colheita eu vou participar. Como eu dei 50 passos com ele até a cruz ao Gólgota, eu vou ficar 50 dias até o dia de Pentecoste. E creio eu pela fé que Simão Cirineu é um daqueles que estão reunidos aguardando o que Lucas disse. Oh glória, oh glória, oh glória. Lucas 24, 49. Disse o Senhor: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aleluia. E Simão Cirineu, ele tem essa promessa de que o Cristo haveria de ressuscitar. E ele ressuscitou. E as Escrituras dizem, cumprindo-se o dia de
dia Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. E veio de repente do céu um som veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram, aleluia, sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém, versículo 5, estavam habitantes judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, juntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que fomos nascidos, partos, medos, elemitas, que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, aleluia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeu como prosélitos, cretenses, árabes, e todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Partes do Egito, da Líbia, junto a Cirene. Ele que era africano, tinha nome de judeu, Simão. Simão significa fragmento de rocha. É a mesma palavra que Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, tu és fragmento de rocha, mas sobre esse fragmento de rocha eu edificarei a minha igreja. Ele está falando: você é fraco, mas eu sou forte. Você é impuro, mas eu sou puro. Você é pecador, mas eu não sou. Eu sou santo, imaculado, e meu sangue te purifica de todo pecado. Pedro não creu, saiu, voltou a pescar, mas o nosso Deus não desiste de ninguém. Ele foi atrás de Pedro, buscou Pedro e falou: ei, Simão, Simão, tu me amas? Hã? Tu me amas, Senhor? Tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Então me mostra o teu amor, apacentando as minhas ovelhas. Jesus falava: eu te amo. Aí Pedro: eu gosto do Senhor. Jesus: eu te amo. Aí Pedro: eu gosto do Senhor. Jesus: ágape. Aí Pedro: agapau. Ágape, agapau. Ágape, Pedro. Aí Pedro: Senhor. Eu lembro que quando me perguntaram se eu te conhecia, eu falei que eu daria a minha vida por ti. E eu acabei te negando 3 vezes. E o Senhor falou que o galo ia cantar 3 vezes. E antes que o galo cantasse, eu neguei 3 vezes. E o Senhor está me perguntando 3 vezes se eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes. O que mais doeu em Pedro, que fez ele chorar, não foi só ele ter negado. As Escrituras dizem que quando Cristo está passando, Pedro olha para Jesus e Jesus olha para Pedro. Imagina o olhar de Jesus para Pedro. E não foi um olhar de condenação, não, amado. Foi um olhar de amor, um olhar de ternura, de graça, de como quem diz assim: Pedro, eu falei para você, Pedro, eu conheço mais você do que a você mesmo. Eu sei das suas limitações, mas nem por isso eu te condeno. Eu te perdoo. Eu te amo, Pedro, eu te amo. E eu vou sempre te amar. Eu vou atrás de você. Eu vou te buscar onde quer que você esteja. Todo que o Pai me dá, e se vem a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Aleluia. Deus não desiste de nós, amado. Não desiste de nós. Aí Simão, Sirineu, de Cirene, ele fala isso para os seus filhos. Seus filhos se convertem. E sabe quem que eles vão ajudar? O apóstolo Paulo, Guilherme. O apóstolo Paulo, Edgar. Olha isso. O maior missionário, o maior apóstolo já existente nessa terra. E Paulo vai citar os filhos de Simão Sirineu lá em
Em Romanos 16:13, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, minha irmã. Ou seja, Rufo, filho de Simão, recebeu a Cristo, sua mãe recebeu a Cristo, permaneceram na fé, no Evangelho, e foram auxiliares do apóstolo Paulo. Pastor, não está falando de Alexandre ali não. Não fala. Sabe por quê? Porque cada um de nós tem escolhas a se fazer. Se é Deus, servir. Se é Baal, servir. Estudando sobre essa palavra, pode ficar de pé, para parecer que está terminando. O grupo de louvor pode vir. Alguns historiadores dizem que quando Paulo cita Alexandre, o ladroeiro, me fez muitos males, ele fala, quem eu entrego a Satanás, dizem que era o irmão de Rufo, filho de Simão. Um se tornou defensor do Evangelho, outro se tornou inimigo da cruz de Cristo. Ambos aprenderam o mesmo Evangelho e ouviram do mesmo Cristo. Cada um fez a sua escolha, e que Deus retribua a cada um segundo as suas obras. Rufo foi mencionado pelo apóstolo Paulo. Alexandre teve uma palavra de condenação do apóstolo. Esse é Simão, o sirineu. Que Deus nos abençoe. Qual louvor se fosse cantado? Harpa cristã. Qual hino? 291 da harpa cristã. Quem tem?